Olá, bem-vindo ao Minuto de Reflexão. Deixa eu compartilhar com você aqui um texto que está em Lucas 12:20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado, para quem será? Esse texto aqui está registrado na parábola do rico insensato. O rico insensato era um homem que teve uma grande produção agrícola e viu a oportunidade de ter a sua independência financeira, de não precisar de trabalhar mais. E este homem tomou uma decisão de fazer grandes celeiros, armazenar para si a sua fortuna e viver a vida como bem queria. Mas o que ele não sabia é que a sua morte se daria naquele dia que ele tomou aquela decisão. Ou seja, nós vivemos às vezes tomando decisões como se fossem eternas, ou como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo para viver ou corrigir a decisão que tomamos. Fazemos isso o tempo todo, não é verdade? Protelamos um casamento, deixamos para casar depois, deixamos para assumir um filho depois, deixamos para beijar a pessoa que amamos depois, deixamos de fazer a coisa certa para depois. Mas isso tem um preço alto a se pagar. Eu estou lembrando agora aqui de uma estratégia até do socialismo muito interessante, que foi batizada com o nome de socialismo fabiano. Fábio Máximo, ele era um importante procônsul romano e chegou a ser até ditador, inclusive. Foi um período que Roma possuiu 2 ditaduras. Esse homem, ele nas guerras púnicas, nas guerras de Roma contra os cartagineses, o grande general Aníbal estava ali, ele adiava a batalha para depois. Ele deixava a luta para depois. E foi muito criticado por isso, porque as pessoas achavam que isso era um ato de covardia. Só que Fábio Máximo, ele venceu Aníbal. E daí se batizou o socialismo fabiano, a prática do socialismo de entrar numa sociedade estruturada, destruir essa sociedade de dentro para fora. Essa é a ideia de socialismo fabiano. É isso que está acontecendo no Brasil, você já percebeu, não é? Entra-se na educação, na cultura, em todas as formas onde a sociedade expressa a cultura judaico-cristã, né? E destrói essa sociedade, colocando homossexualidade, eternizando, colocando o certo como o errado, pais contra filhos, filhos contra pais. E quando uma estrutura está ruída como se fosse de cupim, né? Imagina um armário totalmente comido de cupins, ele vai desmoronar sozinho, você não precisa fazer nenhum esforço. Daí se deu o nome de socialismo fabiano, a ideia de protelar para que a própria estrutura se desfaça por si mesma, e no momento que ela estiver frágil, você ataca e fica mais fácil de destruir. A estratégia de Fábio Máximo, ela também tinha uma estratégia já conhecida, que se chamava a estratégia de terra arrasada. Um exército violento vem contra você e você sabe que você não pode vencê-lo, então você começa a fugir, mas a cada aldeia que você passa, você queima tudo, toda a fonte de alimentação, entulha todos os poços de água. Você se alimenta e foge deixando a terra arrasada para trás. O exército que avança, ele precisa de provisões para sobreviver. E como ele não encontra comida e água, ele vai se enfraquecendo. Aí sim, você protela a batalha até que o exército esteja fraco, sem comida e sem água. Você ataca e a sua chance de vencer é maior. Essa é a estratégia de Fábio Máximo, a estratégia da terra arrasada. Também muito parecido com o que está acontecendo no Brasil, não é verdade? Você acha que essa pandemia, essa quebra da economia, para quê? Para que o governo atual não consiga governar, ele encontre terra arrasada, que é o Brasil hoje, uma terra arrasada, desemprego,
a economia totalmente quebrada, então você não pode fazer nada. E no momento em que estiver fraco, então é feito o ataque e derruba-se esse governo. É a estratégia do Fábio Máximo, que venceu um poderosíssimo general, um dos maiores estrategistas da história da arte da guerra. E ele venceu com essa estratégia. Mas será que é sempre bom a gente protelar? Será que é sempre bom a gente deixar para depois? Eu vou dizer para você uma coisa. Para com Deus, você retardar decisões importantes ou confrontos importantes não funciona. Não funciona. Talvez você está deixando para fazer a coisa certa amanhã, como se vivesse eternamente. Como esse rico insensato. Eu vou agora viver dos meus juros, eu vou viver esse bom momento da vida. Depois eu aceito Jesus, depois eu me corrijo, depois eu me acerto com Deus. Mas você não sabe se você vai ver o sol nascer amanhã. Você não sabe se o dia de amanhã para você vai ser um dia de vida ou vai ser o dia do seu velório. Então, eu quero deixar um conselho para você nesse minuto de reflexão. Não seja como o rico insensato. Não planeje a sua vida como se você fosse viver eternamente. Aquilo que você tem que acertar com Deus, acerte hoje. Chore pelo seu pecado hoje. Confesse hoje. Vá atrás da sua esposa, do seu filho, da pessoa que você ama, daquela pessoa que você está em dívida de alguma forma. Acerte o que você tem que acertar, pelo menos para que, se depender de você, haja paz. E fazendo assim, você com certeza alcançará a aprovação do seu Criador, tá bom? Fique bem, fique com Deus.